atrasado, mas seguimos com os trabalhos de hoje. Na parte da manhã, com as 3 conferências. A primeira de Vera Rezende, Urbanismo e Planejamento no Distrito Federal, debate em investidas de 1920 a 1945. A segunda conferência da Raquel Portinho, Carmen Portinho, engenheira da Prefeitura do Distrito Federal, difusora do urbanismo e uma feminista avant-garde. E a minha conferência, Rodrigo, Concepção e Urbanização do Aterro do Flamengo, o debate técnico e intelectual entre a engenharia e a arquitetura. A gente vai seguir na mesma sequência, 40 minutos, com 10 minutos eu aviso, tá bom? E bom dia para todos. Pode passar o primeiro. Bem, tá bom. Esse meu estudo vem de uma pesquisa na nossa rede Urbanismo no Brasil. Eu tentei focalizar esse debate que surge mais claramente na década de 20 do século XX, que é a busca por um planejamento que integrasse projetos isolados. Então, nessa época, nós vamos encontrar alguns autores tratando disso, da necessidade do Rio de Janeiro ter um plano, da necessidade da atividade de planejamento acontecer e da reclamação de que vários projetos são fragmentados e não dão não tem o ideal de uma cidade. Então nós vamos ter ainda no final da década, já o plano Agache, que é contratado pelo prefeito como resultado dessa busca, dessa discussão. E depois nós vamos ter que esses são os 3 fatos marcantes no início da década de 30, o movimento de 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder e que isso gera uma mudança também, nessa questão toda. É uma ruptura política, mas também institucional, e que se debate também na questão do urbanismo, e a criação da Comissão do Plano da Cidade como resultado dessa gestão urbana que se inicia, não é nem em 1930, em 1937. Pode passar, por favor? Bem, nós temos na década de 20, então nós temos alguns urbanistas, engenheiros urbanistas, que vão estar lutando por essa questão. Então, por exemplo, o Godoy, ele faz parte da comissão, ele é o relator da comissão para o regulamento das construções, em 1924 e 25, e ele já diz nos textos dele que ele está se inspirando na literatura estrangeira, exatamente em Lawrence Beller, que faz esse mesmo trabalho. Deixa eu achar a citação aqui, que faz esse mesmo trabalho nos Estados Unidos. Então, daí eu queria só fazer uma abertura e dizer que é impressionante, na década de 20, como os profissionais urbanistas, engenheiros, em geral engenheiros, já estão afinados com a literatura internacional. Se hoje nós podemos acessar a internet, nós estamos falando nisso, e tem um PDF inesperado, assim, com a literatura internacional. Naquela época, os livros viajavam de navio. Então eu fico impressionada, como essas pessoas estavam sabendo o que estava sendo publicado. Então nós vamos ver daqui a pouco o Anhaia Mello, e eles têm os livros, as referências deles,
as referências deles estão na literatura inglesa, alemã, americana. Então, eles estavam acompanhando e estavam rebatendo aqui, nos seus próprios textos. O Godoy também, né, tem as referências bibliográficas dele são internacionais e estão rebatendo. O Godoy entra, né, nessa campanha pelo plano diretor. O Rio de Janeiro merecia um plano diretor, já, né, a partir de 1923, 24, e ele, com o José Mariano Filho, que não era engenheiro, né, nem arquiteto, ele era crítico, historiador da arte brasileira e outros jornalistas, e através do Rotary Club eles fazem uma campanha que, ao final, eles vão conseguir que o prefeito, então, aceite contratar o prefeito Prado Júnior, que, curiosamente, ele não era político. O que ele tinha sido, ele era paulista, né, governando o Rio de Janeiro, e o que ele tinha sido antes era presidente de um clube de futebol, diretor de um clube de futebol. Mas isso deveria ser muito importante, então, o Flamengo, né, ou o Corinthians, porque isso já lhe deu a credibilidade para ser prefeito. E, aparentemente, ele, pelo que nós podemos ver, ele foi um bom prefeito na tentativa de organizar essa parte urbanística. Acredito que um fato, ele contratou a planta cadastral do Rio em 1928, né? Então só isso acho que já seria um grande feito do seu governo, né? E ele então contrata o Agacho vem, faz algumas palestras sobre o que é urbanismo. O urbanismo é ciência, mas também é arte, né, na visão dele. E ele envolve, né, o corpo técnico, né, e os estudiosos em relação a isso. O Prado Júnior o contrata, mas depois logo começam algumas reações contra essa contratação. O Bandeirantes, né, Adeustan Porto Davi, ele começa do Clube Bandeirantes, faz uma campanha contra o custo que essa planta cadastral está acarretando para a prefeitura, a contratação de um estrangeiro. Então, isso é interessante, até quando a Flávia ontem falou que o PUB, né, é o primeiro plano feito por pessoal técnico da casa, né? Aí nós vamos ver lá em 1927, 28, já essa reação que realmente teria que contemplar essas pessoas, esses engenheiros da casa. Agora, o que acontece? O Agache, é claro que ele não trouxe todas as ideias prontas, então isso até eu costumo dizer, o que é um plano? O plano é a reunião de ideias que já estão aí, de projetos, de propostas que já estão circulando. Então, é claro que tem uma metodologia própria, né, do autor, mas as ideias o Agache foi pegando de vários lugares e reunindo. Então, tem a ideia do metrô até Recreio dos Bandeirantes, cruzando a Baía de Guanabara, e ele em alguns casos ele faz referência, até na questão do metrô ele faz referência, em outros não faz. Isso gerou também uma reação, porque essa parte é muito conhecida, que o Antônio Ferreira de Souza Pitanga, ele vai publicar um artigo alertando para o plágio do Agache, em relação a estudos do Cortés e Bruns na entrada, numa parte que é uma das mais importantes do plano, que é a entrada da cidade, né? Além disso, nós temos a questão que o Godoy e o Agache tinham visões de planejamento muito próximas, e isso vai resultar
em que, ao longo do desenvolvimento do plano, o Godoy será o elemento de ligação, será colocado como engenheiro da prefeitura e elemento de ligação com o escritório do Agache, mas depois de vários conflitos, ele acaba saindo e é mandado, porque nós que somos funcionários, né, não entendemos isso, ele é mandado para Campo Grande, desterrado. Então, ele até escreve aqui, olha, eu vou resumir, não vou ler, mas fui convidado por ele é convidado pelo Agache para servir como traço de união entre o seu escritório e a antiga diretoria de obras. Ele aceita, mas depois isso durou muito pouco. Por motivos de intrigas, fui removido para bem longe do centro da cidade. Isto é, para chefiar uma circunscrição que fica nos limites do Distrito Federal. Então, o planejamento, ele tem aspectos políticos nacionais, aspectos políticos locais, mas também tem essa questão entre grupos, né, grupos de engenheiros, grupos de arquitetos. O que estava acontecendo nesse momento era uma reação às ideias de Agache, e talvez por ele não estar ouvindo todos os grupos interessados. Mas é só para lembrar que antes da contratação do Agache, o que vários desses profissionais pediam era um plano. E o Godoy era um daqueles que considerava que deveria ser trazido um estrangeiro para preparar esse plano. Então, nessa solicitação de um plano e trazer alguém para fazer, já tem uma divisão aí entre os grupos, né? E o Agache tinha sido secretário-geral da Sociedade Francesa de Urbanismo, participava do Museu Social, e ele valorizava, talvez uma coisa que fosse novidade na época, que o urbanismo teria que contemplar questões sociais, econômicas e ser multidisciplinar. Eu acredito também que, ao pedir um plano, esses grupos estariam pedindo um plano, mas não com essa amplitude que o Agache acaba fazendo. Inclusive o Agache, no final do plano dele, que é uma beleza, quem não conhece deve consultar, ele propõe uma legislação inclusive contra a valorização da terra como resultado de projetos feitos pelo próprio poder público. Então ele diz que é injusto que a terra se valorize e essa valorização seja apropriada pelos proprietários. Então ele propõe uma legislação que recupere essa valorização, que fique para a coletividade. Pode passar, por favor? Eu acho muito importante essa figura, um paulista, né? Ontem nós vimos que tinha vários paulistas aqui, né? Um paulista que completamente antenado com a questão, né, do urbanismo, engenheiro, foi professor, foi prefeito da cidade de São Paulo, e os livros dele, esse livro principalmente, né, Problemas de Urbanismo, Bases para a Resolução do Problema Técnico, de 1929, e já é uma compilação de várias palestras que ele fez. E ele cita exemplos da França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e traz, inclusive, uma bibliografia que ele não traz somente o exemplo, ele cita autores e ele propõe, quer dizer, que urbanismo que ele está propondo? Ele está propondo um urbanismo que tenha gestão, o conceito de gestão urbana, planejamento, plano diretor e comissões de planejamento. Então, ele está afinado com o que era o city planning nessa época nos Estados Unidos. E o planejamento de cidades nessa época, ele contemplava tudo isso, não era só planejamento físico-territorial, já era gestão urbana. E é esse tipo de planejamento que será cobrado na virada de 1930, na ruptura
com o golpe militar, né, o movimento militar, e que os urbanistas, os principais estudiosos vão ficar em cima, né, do novo governo, da nova administração, cobrando esse tipo de planejamento. Aí, essa é uma ilustração do próprio livro, né, é interessante, porque ele coloca a opinião pública como a base, né, já é uma visão também inovadora. A árvore está assentada sobre a opinião pública, a comissão do plano é o tronco, a comissão do plano da cidade é o tronco, o progresso urbano acontecendo ali do lado, e a legislação como se fosse essa árvore, né, que vai rebater essa gestão. Então, na verdade, isso é uma metodologia, né, ele está expressando uma metodologia e uma crença, né, como ele vê o planejamento. A importância dele é muito grande, porque os autores, outros autores, pode passar, por favor, outros autores no Rio irão repetir e irão citá-lo, né? E eu estudei a biografia dele, inclusive quando eu fiz o doutorado, eu fui à USP, fiquei lá várias vezes, porque minha orientadora era de lá, Rebeca Scherer, e eu vi todos os livros dele, com carimbinho, e vi também que ele não tinha saído do Brasil, o que foi confirmado pela Cristina. Nenhuma pessoa que no Brasil estava olhando, né, o que estava acontecendo no mundo. Então, aí nós temos o plano Agacha, né, então ele é feito nesse período. Ali é exatamente aquela ponta, é a entrada da cidade que é alertada como um plágio, né? Na verdade, a gente tem que entender que o plano está reunindo, né? Inclusive, quando se faz um plano, muitas vezes as pessoas trazem, olha, tem um projeto aqui, porque vê se vocês aproveitam